Olá, tudo bem? Vamos começar a segunda parte do caso Claire, que é um espírito sofredor, do nosso estudo dos espíritos, dos casos espíritos no livro O Céu e o Inferno. Vamos lembrar que Claire é um espírito que está aí, vivo, em algum lugar, e vamos pedir a Deus que abençoe nessa hora, abençoe você, abençoe a sua casa, a sua vida, a todos nós, que nessa hora buscamos o ensino através do exemplo de Claire para que a gente possa guiar a nossa vida tendo a moral de Jesus como um roteiro para todos nós. Que Deus nos abençoe. Vamos ver aqui onde nós paramos no caso de Claire, que é um caso bastante extenso, e vamos ver se nós conseguimos terminá-lo agora nesse segundo vídeo. Paramos aqui quando ela vai falar, vai ter o relato do marido dela. Vamos ver aqui essa nota de Kardec. Na comunicação a seguir, Claire fala do seu marido, que muito a martirizara, e da posição em que ele se encontra no mundo espiritual. Esse quadro, que ela por si não pôde completar, foi concluído pelo guia espiritual do médium. Então vamos ver qual é o relato que ela, Claire, está fazendo, né? Venho procurar-te, ti, que por tanto tempo me deixas no esquecimento. Tenho, porém, adquirido paciência e não mais me desespero. Queres saber qual a situação do pobre Félix? Erra nas trevas, entregue à profunda nudez de sua alma. Superficial e leviano, aviltado pelo sensualismo, nunca soube o que eram amor e amizade. Nem mesmo a paixão esclareceu suas sombrias luzes. Seu estado presente é comparável ao da criança inapta para as funções da vida privada de todo amparo. Félix vaga aterrorizado nesse mundo estranho, onde tudo fulgura ao brilho desse Deus por ele negado. Então a gente vê aqui que Félix também, o marido, não teve uma sorte feliz no mundo espiritual, né? Ele foi aqui superficial e leviano, aviltado aqui pelo sensualismo, né? Que é uma das questões pouco faladas e discutidas nos centros espíritas, mas o importante é que ele nunca soube o que era o amor e a amizade, né? Então ele, enfim. Então, agora, uma coisa curiosa, assim, ela não, como é que ela sabia da situação dele se ela não tinha ninguém que olhava por ela, enfim, é uma coisa um pouco confusa aqui, como é que ela sabe da situação dele se a Claire diz, nas mensagens que a gente leu no outro estudo, que ela se sentia, ela se via sozinha, né? Mas tudo bem. O importante aqui é que Félix também está numa posição de muito sofrimento decorrente aí do seu espírito superficial, leviano, sensual, né, em que não soube dar valor ao amor e à amizade, né? Vamos ver o que diz o Guia do Médium. Vou falar por Claire, visto que ela não pode continuar a análise dos sofrimentos do marido sem compartilhá-los. Então é como se ela se sentisse ainda muito ligada a ele e o sofrimento dele influísse nela, né? Félix, superficial nas ideias como nos sentimentos, violento por natureza, devasso por frivolidade. Então, uma alma, sem dúvida, né, ainda com muita coisa para aprender, né? Superficial, violento e devasso. Entrou no mundo espiritual tão nu quanto ao moral, como quanto ao físico. Ao reencarnar, nada adquiriu e, consequentemente, tem de recomeçar toda a obra. Olha só que situação. Eu me lembro também de um caso narrado por Humberto de Campos,
num dos seus livros de crônica, que era um espírito que ele tinha aprontado muito numa vida, e aí ele sofre muito no mundo espiritual, pede para o guia dele ajudá-lo, o guia ajuda uma vez, acontece a mesma coisa, o guia ajuda ele de novo, na terceira vez o guia diz assim, olha, eu procurei aqui para ver a quem eu poderia recorrer para ver se você fez alguma coisa de boa, mas eu não estou encontrando ninguém. Então agora, por mais que eu até queira te ajudar, você fica aí, porque porque eu não tenho, você não tem a quem recorrer, você não tem nada, nenhum relato positivo a seu respeito, né? Parece esse um pouco o caso aqui. Ops, fiz aqui errado aqui o compartilhamento de tela. Aqui, ser o caso desse pobre Félix que vai ter que recomeçar tudo. Bom, vamos ver aqui. Qual homem, ao despertar de prolongado sonho, reconhecendo a profunda agitação dos seus nervos, esse pobre ser, saindo da perturbação, reconhecerá que viveu de quimeras. Então ele não saiu da perturbação ainda, ó, né? Saindo da perturbação, reconhecerá no futuro, quer dizer, ele ainda não saiu, que lhe desvirtuaram a existência. Então maldirá do materialismo que lhe dera o vácuo pela realidade. Apostrofará o positivismo que lhe fizera ter por desvarios as ideias sobre a vida futura, como por loucura a sua aspiração, como por fraqueza a crença em Deus. O desgraçado, ao despertar, verá que esses nomes, por ele escarnecidos, são a fórmula da verdade e que, ao contrário da fábula, a caça da presa foi menos proveitosa que a da sombra. Espírito de Orges. Então, Félix, né, ainda está imerso à perturbação da desencarnação, né, como a gente está vendo aqui, né? E aqui ele está meio que dizendo, olha, alguma hora isso vai acontecer com ele, né? A gente está vendo, no caso de Claire, que o despertar na vida espiritual não significa necessariamente e imediatamente maldizer as crenças que acabaram levando ele, ou aquele espírito, né, a uma situação de sofrimento, né? Às vezes leva um tempo até chegar a essas conclusões aqui. Estudo sobre as comunicações de Claire. Essas comunicações são instrutivas por nos mostrarem principalmente uma das feições mais comuns da vida, a do egoísmo. Delas não resultam esses grandes crimes que atordoam mesmo os mais perversos, mas a condição de uma turba enorme que vive nesse mundo honrada e venerada, somente por ter certo verniz e isentar-se do opróbrio das repressões das leis sociais. Então, eu recomendo muito que leia lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo aquela referência da desgraça real, né? Eu acho que ela é bem oportuna, como já colocado no estudo anterior. Essa gente não vai encontrar castigos excepcionais no mundo espiritual, mas uma situação simples, natural e consentânea com o estado de sua alma e maneira de viver. O insulamento, o abandono, o desamparo, eis a punição daquele que só viveu para si. Então, aqui ele está mostrando, né? Aquele que só vive para si acaba tendo esse tipo de repercussão na vida espiritual. Claire era, como vimos, um espírito asaz e inteligente, mas de árido coração. A posição social, a fortuna, os dotes físicos de que na terra possuíra atraíram-lhe homenagens gratas à sua vaidade, o que lhe bastava. Hoje, onde se encontra, só vê indiferença e vacuidade em torno de si. A punição é não somente mais mortificante do que a dor que inspira piedade e compaixão, mas é também um meio de obrigá-la a despertar o interesse de outrem a seu respeito pela sua morte. Então está aqui, ó. Essa questão é absolutamente importante de ser observada, porque o que está sendo impingido a ela, né? Que ela consiga despertar a piedade e a compaixão, né?
a despertar o interesse de outro a seu respeito. Ela que não tinha, né, interesse pelos outros, agora ela precisa se interessar pelos outros e despertar nos outros o interesse por ela. A sexta mensagem encerra uma ideia perfeitamente verdadeira concernente à obstinação de certos espíritos na prática do mal. Admiramos-nos de ver como alguns deles são insensíveis à ideia e mesmo ao espetáculo da felicidade dos bons espíritos. É exatamente a situação dos homens degradados que se deleitam na depravação como nas práticas grosseiramente sensuais. Então a gente está vendo aqui, não só no caso de Claire, mas ele está extrapolando, né, para nós pensarmos, né, o quanto existem espíritos que não se convencem, não se sensibilizam ao espetáculo da felicidade dos bons espíritos, né? Isso a gente vê muito aqui entre nós encarnados, né? E que se deleitam nas práticas grosseiramente sensuais, né? Esses homens estão, por assim dizer, no seu elemento. Não concebem os prazeres delicados, preferindo farrapos andrajosos a vestes limpas e brilhantes, por se acharem naqueles mais à vontade. Daí a preterição de boas companhias por orgias báquicas e deboches. E de tal modo, esses espíritos se identificam com esse modo de vida que ela chega a constituir-lhe uma segunda natureza, acreditando-se incapazes mesmo de se elevarem acima da sua esfera. E assim se conservam até que radical transformação do ser lhes reavive a inteligência, lhes desenvolva o senso moral e os torne acessíveis às mais sutis sensações. Então, estamos aqui diante de uma explicação, né? A gente deveria ver qual é exatamente a sexta mensagem, né? Vamos ver aqui a sexta mensagem, quinta. Não estou vendo. Ela já está mais confortada aqui nessa sexta mensagem. Mas, de qualquer maneira, né, o que ele está falando aqui é que há espíritos, né, que se deleitam ainda na depravação, nas orgias, prefere ainda andar a farrapos do que vestir roupas limpas e brilhantes, porque tudo isso demanda do espírito uma certa disciplina moral, né? O que o espírito não deseja ainda. Então, deve haver ainda muitos e muitos e muitos espíritos, pelo que a gente vê aqui durante a nossa encarnação, que estão ainda nessa posição. E muito tempo há de passar para que essa transformação, essa radical transformação reaviva as suas inteligências, né? Desenvolva o senso moral e torne sutis a mais acessíveis às mais sutis sensações. Esses espíritos, quando desencarnados, não podem prontamente adquirir a delicadeza dos sentimentos e, durante um tempo mais ou menos longo, ocuparão as camadas inferiores do mundo espiritual, tal como acontece na Terra. Assim permanecerão rebeldes ao progresso, mas, com o tempo, a experiência, as tribulações e misérias das sucessivas encarnações, chegará o momento de conceberem algo de melhor do que até então possuíam. Elevam-se-lhe, por fim, as aspirações, começam a compreender o que lhes falta e principiam os esforços da regeneração. Essa é a chave, né, daquilo que a gente acredita como resultado das experiências a que nós passamos, né, que vai desenvolvendo ao pouco a nossa sensibilidade, o nosso senso moral, para que a gente desperte para condições de um prazer mais sutil, né, de se elevar acima da matéria.
né? Que esse é o propósito. A espiritualização é vencer o apego às coisas materiais e aos sentidos brutais da matéria, né? Sempre priorizando as coisas do espírito, as sensações espirituais, o que eleva e modifica o nosso senso de percepção, que o torna mais sutil. Mas isso é um processo, isso não é facilmente conquistado, né? Então esse processo aqui é um processo que é muito provável seja muito comum, esse processo está aqui descrito, né? Muito comum aqui entre nós, entre os habitantes, né? E da Terra, dos espíritos que estão aqui encarnados, e provavelmente é possível que muitos de nós tenha passado por algo semelhante assim. Uma vez nesse caminho, a marcha desses espíritos é rápida, visto como experimentaram de uma satisfação que lhes parece bem superior e perto das quais as outras não passam de grosseiras sensações que acabam por inspirar-lhe repugnância. Então, é como um pouco, guardando as devidas proporções, é claro, né? A ideia de que, por exemplo, Paulo, né, Saulo de Tarso tinha um ímpeto, né? Mudou a chave, ele continuou com ímpeto agora por outro lado e conseguiu fazer um processo rápido, né? Aqui também é como se tivesse um ímpeto, né? Mas você precisa mudar a chave. Esse é o grande, essa é a principal questão que está ali colocada. Que devemos entender por trevas em que se acham mergulhadas certas almas sofredoras? Serão as feridas tantas vezes, as referidas tantas vezes nas Escrituras? Sim, efetivamente, as designadas por Jesus e pelos profetas em referências ao castigo dos maus. Mas isso não passa de alegoria, destinada a ferir os sentidos materializados dos seus contemporâneos, os quais jamais poderiam compreender a punição de maneira espiritual. Então, assim como discursivamente você diz que está em trevas, a ideia das trevas também foi utilizada como uma alegoria, né? Vamos sair aqui, como uma alegoria, né? Para que as pessoas pudessem compreender algo que jamais compreenderiam, né? Poderiam compreender a punição de maneira espiritual. Então, é um símbolo. Certos espíritos estão imersos em trevas, mas deve-se depreender daí uma verdadeira noite da alma comparável à obscuridade intelectual do idiota, né? O que é essa noite da alma, né? É como a minha impressão, né? Não posso falar aqui né? Não tenho certeza sobre isso, mas a minha impressão é que você fica tão perturbado, vamos dizer assim, tão envolvido, tão com a, 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 a situação, né? O sofrimento, a lembrança, a culpa, que isso, né, gera uma dificuldade de você conseguir compreender melhor e sair daquela posição, né? Não é uma loucura da alma, porém uma inconsciência daquele e do que o rodeia, a qual se produz quer na presença, quer na ausência de luz material. Então é como se a pessoa tivesse envolta numa dificuldade de compreensão das coisas, né? Por isso a ideia de treva. Agora, tem uma outra mensagem em que o espírito se diz perturbado com a presença da luz, porque a luz revelava, expunha os seus males para qualquer pessoa. Aqui é como se, ao invés daqueles males estarem expostos para os outros, eles estão para dentro da pessoa, engolem a pessoa, né? Fazem com que a pessoa não consiga sair é, daquela perturbação, daquela obscuridade de que ele está envolto ali nos seus problemas, nas suas questões e não sai dali, né?
é principalmente a punição dos que duvidaram do seu destino, pois que acreditam no nada. As aparências desse nada o supliciam, até que a alma, caindo em si, quebra as malhas de enervamento que a prostrava e envolvia, tal qual o homem oprimido por penoso sonhar luta em dado momento com todo o vigor das suas faculdades contra os terrores que de começo o dominaram. Então é como ele está mostrando aqui trevas, um sonho, né, que o oprime, né, a ideia de que não existe outra coisa além daquilo, então você fica preso em si mesmo, né? É difícil colocar em palavras tudo isso. Essa momentânea redução da alma a um nada fictício e consciente de sua existência é sentimento mais cruel do que se pode imaginar em razão da aparência de repouso que a acomete. Então, veja só. Primeiro, é uma momentânea redução da alma, né? Então, eu lembro da história de Susana Davenport, no livro Renúncia, que ela passa 2 anos acelerada, 2 anos meio fora. E antes de desencarnar, 2 anos depois de ter descoberto, né, ter sido revelado toda a trama que ela própria criou e que a deixa nesse estado de loucura, ela recobra a sanidade mental e desencarna sã. Então, é como se a gente passasse por uma, né, sempre com alegorias, né, uma febre que é uma coisa momentânea que vai passar, né? Uma obscuridade, uma perturbação que alguma hora vai passar. Então, essa momentânea redução da alma ao nada fictício e consciente da sua existência, quer dizer, ela não consegue perceber mais nada, mas ela está consciente de si. É um sentimento cruel, razão de aparência de repouso que acomete, porque parece que nada está acontecendo, né? Que o tempo não passa. É esse repouso forçado, essa nulidade do ser, essa incerteza de que lhe fazem um suplício. O que vai acontecer comigo agora, né? O aborrecimento que a invade é o mais terrível dos castigos, visto como coisa alguma percebe em torno, nem coisas, nem seres. Todas essas coisas lhe são trevas, verdadeiras trevas. Então é como se você não conseguisse divisar, né? Como se tivesse bloqueado a sua visão. Parece uma coisa muito, muito difícil, muito dura para o espírito viver, né? Vamos ver aqui mais uma mensagem de Claire. Eis-me aqui, também eu posso responder às perguntas relativas às trevas, pois vaguei e sofri por muito tempo nesses limbos onde tudo é soluço e misérias. Sim, existem as trevas visíveis de que fala a Escritura e os desgraçados que deixam a vida, ignorantes ou culpados, depois das provações terrenas, são impelidos à fria região, inconscientes de si mesmos e dos seus destinos. Acreditando na perenidade dessa situação, a sua linguagem é ainda a da vida que os seduziu, e admiram-se e espantam-se da profunda solidão. Trevas são, pois, esses lugares povoados e ao mesmo tempo desertos, espaços em que erram pálidos espíritos lastimosos, sem consolo, sem afeição, sem socorro de espécie alguma. A quem se dirigem se sentem a eternidade esmagadora sobre eles. Tremem e lamentam os interesses mesquinhos que lhes mediam as horas. Deploram a ausência das noites que muitas vezes lhe traziam num sonho feliz, o esquecimento dos pesares. As trevas para o espírito são a ignorância, o vácuo, o terror ao desconhecido. Não posso continuar. Então, não é que seja treva, né? Mas, primeiro, é uma completa ausência de luz, porque a luz está em si, né? No espírito. Então, uma completa ausência de luz. Uma região sem luz, né?
uma região sem luz, onde habitam os espíritos lastimosos, imersos numa ideia de que não existe mais nada além daquilo, né? Imersos nas suas dores e nos seus sofrimentos, né? Sem uma fé verdadeira que os alimente, né? Sem entender exatamente o que está acontecendo. Ainda sobre esse ponto, obtivemos a seguinte explicação. Por sua natureza, possui o espírito uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o influxo da atividade das qualidades da alma. Poder-se-ia dizer que essas qualidades estão para o fluido perispiritual como o friccionamento para o fósforo. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais atenuam-na e enfraquecem-na. A luz irradiada por um espírito será tanto mais viva quanto maior o seu adiantamento. Assim sendo, o espírito de alguma sorte, o seu próprio farol verá proporcionalmente à intensidade da luz que produz, do que resulta que os espíritos que não a produzem acham na obscuridade, mais ou menos, né? Não é que não tô, quem sou eu para dizer que está errado, mas a gente vê no livro Voltei que o irmão Jacó chega no mundo espiritual sem luz, mas ele não está na obscuridade, né? Ele demora um tempo no mundo espiritual para conseguir fazer luz nele. Até o momento que ele encontra o seu guia espiritual, ele ainda está apagadinho, mas ele não se acha na obscuridade, né? Então, assim, em geral, vamos dizer assim, né, é possível que o que ele está dizendo? Se você não produz a sua luz, você está na obscuridade. É isso, né? Mas isso não quer dizer que por conta de não produzir a sua luz, você vai viver a obscuridade, né? Ou num estado numa região obscura. Não, irmão Jacó não produzia luz e foi para uma região lá que ele tinha lá espíritos luminosos com ele. Então é por princípio, vamos dizer assim. Essa teoria é perfeitamente exata quanto à irradiação de fluidos luminosos pelos espíritos superiores e é confirmada pela observação, conquanto não se possa inferir seja aquela a verdadeira causa ou pelo menos a única causa do fenômeno. Primeiro, porque nem todos os espíritos inferiores estão em trevas, olha aí, né? Segundo, porque um mesmo espírito pode achar-se alternadamente na luz e na obscuridade. É a ideia do pirilampo, né? Você acende a luz de vez em quando e apaga, acende, apaga, acende, apaga. E terceiro, finalmente, porque a luz também é castigo para os espíritos, como eu já comentei aqui, muito imperfeitos. Se a obscuridade em que jazem certos espíritos fosse inerente à sua personalidade, essa obscuridade seria permanente e geral para todos os maus espíritos, o que, aliás não acontece. Às vezes, os perversos mais requentados veem perfeitamente, ao passo que outros, que assim não podem ser qualificados, jazem temporariamente em trevas profundas. Assim, tudo indica que, independente da luz que lhes é própria, os espíritos recebem uma luz exterior que lhes falta segundo as circunstâncias, donde força concluir que a obscuridade depende de uma causa ou de uma vontade estranha, constituindo punição especial da soberana justiça para casos determinados. Então, olha só, aqui está esclarecendo bem que não é o fato do espírito não ter luz própria que ele vai viver na obscuridade, né? Estar na obscuridade depende de uma causa ou uma vontade estranha, né? Como se fosse entre aspas, castigo necessário para aqueles tipos de experiência que o espírito teve, né? Vamos ver aqui a pergunta do espírito Luiz. E vamos tentar não prorrogar. Vou botar aqui.
Vamos fazer mais um vídeo. Vamos tentar terminar agora. Qual a causa da educação moral dos desencarnados ser mais fácil do que a dos encarnados? As relações pelo espiritismo estabelecidas entre homens e espíritos dão aso a que esses últimos se corrijam mais rapidamente sobre a influência dos conselhos salutares, mais do que acontece em relação aos encarnados, como se vê na cura das obsessões. Mas ele ainda não explicou, né? Aqui parece que é a resposta do Espírito Luiz, né? E aí agora vem a resposta aqui. Vamos ver. O encarnado, em virtude da própria natureza, está numa luta incessante devido aos elementos contrários de que se compõem e que devem conduzi-lo ao seu fim providencial, reagindo um sobre o outro. Elementos contrários aqui da natureza material e da natureza espiritual. A matéria facilmente sofre o predomínio de um fluido exterior. Se a alma, com todo o poder moral de que é capaz, não reagir, deixar-se-á dominar pelo intermediário do seu corpo, seguindo o impulso das influências perversas que o rodeiam, e isso com facilidade tanto maior quanto os invisíveis que a subjugavam, atacam de preferência os pontos mais vulneráveis às tendências para a paixão dominante. Então ele está dizendo aqui que o espírito encarnado, né, sofrendo a influência da matéria, né, pode deixar-se dominar pelas influências mais perversas e pelo próprio predomínio do corpo, e acabar cedendo às paixões dominantes. Outro tanto não se dá com o desencarnado, que, posto sob a influência sem material, não se compara com seu estado encarnado. O respeito humano, tão preponderante no homem, não existe para aquele, e só esse pensamento é bastante para compeli-lo a não resistir longamente às razões que o próprio interesse lhes aponta como boas. Aqui, na verdade, o que acontece com o espírito é que ele, não estando mais sob a influência da matéria, ele vê a realidade espiritual de outra maneira e percebe que aqueles conselhos têm mais sentido para ele do que o encarnado, já que ele não está sob a influência aqui, como ele diz, né, do respeito humano, das coisas humanas, dos interesses humanos. Então ele acaba sendo mais influenciável espiritualmente. Ele pode lutar e o faz mesmo geralmente com mais violência do que o encarnado, visto ser mais livre. Nenhuma cogitação de interesse material, de posição social, se lhe antepõe ao raciocínio. Luta por amor do mal, porém cedo adquire a convicção da sua impotência em face da superioridade moral que domina. A perspectiva de melhor futuro lhes é mais acessível, por se reconhecer na mesma vida em que se deve completar esse futuro. Então, é claro, ele está no mundo espiritual. Ele percebe que se ele, de fato, não der cabo das coisas espirituais, que é a verdadeira vida, onde ele está, né, ele não vai para lugar nenhum. Então, é muito diferente falar isso para a pessoa desencarnada do que para a pessoa encarnada. E essa visão não se turma no turbilhão dos prazeres humanos. Em uma palavra, a independência da carne é que facilita a conversão. Esse aqui é o ponto, né? Por que os espíritos desencarnados são mais suscetíveis aos conselhos? Porque a independência da carne facilita a conversão. Principalmente quando se tem adquirido um tal ou qual desenvolvimento pelas provações cumpridas. Um espírito inteiramente primitivo seria pouco acessível ao raciocínio, que, aliás, não se dá com o que já tem experiência da vida. Ademais, no encarnado, como no desencarnado, é sobre a alma, é sobre o sentimento que se faz mister atuar. Toda ação material pode sustar momentaneamente os sofrimentos do homem vicioso, mas o que ela não pode é destruir o princípio mórbido residente na alma. Todo e qualquer ato que não vise aperfeiçoar a alma não poderá desviá-la do mal.
Isso acontece principalmente com o espírito desencarnado, né? Enquanto aqui a gente encontra uma porção de subterfúgios para evitar o sofrimento, principalmente do homem vicioso, isso não acontece quando a pessoa está desencarnada. Muito bem, terminamos aqui o caso do espírito Cléon, um caso longo, um caso com muitas explicações, principalmente sobre essa questão do espírito viver nessa obscuridade, o que é algo que a gente poderia pensar, né? Puxa, como deve ser difícil para o espírito passar por uma experiência assim, e a gente não deseja para ninguém, né? Nem para nós, nem para as pessoas que nós conhecemos, né? Mas a gente vê que isso é parte de uma situação muito peculiar para determinados espíritos com determinadas experiências muito próprias, né? Mas esse caso foi surpreendente, cheio de bons estudos e no próximo vídeo vamos continuar os casos dos espíritos sofredores. E agora eu estou sem o meu livro na mão. Vamos ver aqui qual é deixa eu ver aqui qual é o espírito que nós vamos analisar o caso dele. Tá aqui. François Riquier. Então, pronto. François Riquier é o espírito que a gente vai analisar no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Um grande abraço. Fica com Deus.